Então, no Brasil, o mesário pode decidir o resultado de uma eleição? O mesário pode alterar o resultado de uma eleição? Mesário que eu falo é aquele operador, né, do terminal onde fica associado à urna eletrônica quando você vai votar. Você chega lá, o mesário pergunta para você, identifique-se, seu título, papapá, você mostra. A pergunta que eu falo, o mesário pode modificar o resultado de uma eleição no Brasil? Bem, esse é o debate de hoje aqui na CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, meu nome é João Paulo Guimarães e eu falo direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. E aqui está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Vai chegando assim, dia 21, 22, 23, a gente começa a lembrar os membros da CCI. Olha, nossa conta está pau a pau, é a conta de vender o almoço para pagar a janta. Então continue colaborando com a CCI para a gente poder continuar avançando com esse debate interessante que é sobre a nossa democracia e o nosso sistema de votação eletrônica. Tá bom? Bem, eu já coloquei isso aqui, vou repetir aqui. E a pergunta fica: o mesário pode alterar o resultado de uma eleição? Vamos ver o que essa senhora diz aqui. O nome dela é Sila. Eu tenho um dado interessante sobre essa questão das urnas eletrônicas que nos foi passado pela comitiva que veio aqui da OEA observar as últimas eleições. Para você fraudar o sistema eleitoral brasileiro, você teria que pegar 5.000 urnas. Nessas 5.000 urnas teriam que ter 100% de votos para um único candidato e dessa forma você moveria a intenção de voto em 1%. Então, veja a complexidade que seria fraudar, porque as nossas urnas são muito descentralizadas. Bem, ela disse que para mover 1% você consegue mudar o resultado das eleições. Então, preste atenção. Nós estamos falando, ela está falando assim de uma eleição geral para presidente, né? E uma eleição para vereador? O que é 1% na intenção, mudar 1% na intenção de voto para você mudar uma eleição para vereador? Vamos supor que perto de São João del Rei tem uma cidadezinha aqui que chama Santa Cruz de Minas. É a menor cidade, é o menor município do Brasil. Então, com 1.000 e poucos votos, você faz um prefeito ali. Então, o que é 1% de 1.000 e poucos votos? Então, de cara, nós temos que entender que sim, o mesário pode mudar, né, a intenção de voto e virar um resultado das eleições. Bem, agora vamos para a prova concreta que isso aconteceu aqui, ó, acompanha aqui, ó. Esse aqui, ó, mesário é condenado à prisão e pagamento de dano moral coletivo por fraudar votos nas eleições de Pescaria Brava em 2016. Presidente da mesa votou em nome de outras 5 pessoas que não compareceram às urnas. Uma delas, já falecida há 9 anos, e o título dela ainda estava ativo. Além dos votos, o homem falsificou as assinaturas no caderno de votação. Bem, o mesário foi condenado, né, a. Cadê meu negócio aqui, gente? Deixa eu pegar. Aqui, estou aqui. Ó. O mesário foi condenado após votar em nome de 5 pessoas em uma sessão eleitoral na cidade de Pescaria Brava, no sul catarinense. O fato ocorreu nas eleições municipais de 2016, portanto, há 10 anos atrás. O condenado era presidente de mesa e, após denúncia do Ministério Público Eleitoral, recebeu pena de 2 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente aberto e pagamento de danos morais coletivos no valor de 10 mil, considerando a primariedade. A pena de prisão foi substituída pela prestação de serviço. Bem, vamos lá. Na época dos fatos, o réu, com a intenção de fraudar o resultado da votação e aproveitando-se de que era o responsável pela liberação da urna eletrônica próximo ao fim do horário de votação. Presta atenção. Não foi após as 17 horas, hein? Foi antes das 17 horas.
E antes das 17 horas é um lugar é onde começam a acontecer as viradas de votos. Por quê? Porque o pessoal já fica ali espantando mosca. Já não tem mais quase ninguém para vir. Entendeu? Então lá, é, aproveitando-se de que era o responsável pela liberação da urna eletrônica, próximo ao fim do horário de votação, em um momento em que estava sozinho na sala, votou no lugar de 5 pessoas que não haviam comparecido conforme a investigação policial. 3 delas declararam não ter votado em 2016. Uma comprovou estar internada, tratando de problemas de saúde, e a outra havia falecido em 2009. Além disso, foi concluído em perícia que as assinaturas supostamente atribuídas a esses eleitores partiram do mesmo punho. Também foi constatada no laudo pericial a existência de semelhanças na assinatura fornecida pelo réu e nas supostas assinaturas dos 5 eleitores. A fraude começou a ser investigada depois que um dos candidatos a prefeito suspeitou do número de votos que recebeu e, ao ter acesso ao caderno de votação, percebeu que constava como votante pessoas conhecidas da pequena cidade que haviam mencionado com outros moradores que não haviam comparecido para votar, além da presença do nome de uma moradora que havia morrido há 7 anos. O casal foi investigado, quer dizer, o caso foi investigado pela Polícia Civil e remetido ao Ministério Público Eleitoral, que apresentou a denúncia à Justiça Eleitoral. Essa decisão é muito importante para a responsabilização do agente que fraudou as eleições municipais e causou grande inquietação social e insegurança a respeito do resultado do pleito, uma vez que aquela eleição, inicialmente, foi vencida por somente um voto de diferença e decidida depois de diversos trâmites processuais e decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pontuou a promotora Eleonora Bruna Gonçalves. Então, a pessoa foi condenada com base no artigo 309 do Código Penal, que prevê pena para quem vota ou tenta votar mais de uma vez ou em lugar de outra pessoa, além de pagar 10 mil, né, por danos coletivos, e ainda teve outras penalidades. Bem, sobre o processo eleitoral. E aí, o Ministério Público Eleitoral não tem estrutura própria, mas uma composição mista. E aí o que aconteceu? A urna que foi usada, pelo que eu estou entendendo, foi anulada, porque essa urna misturou os votos lá, então anula o resultado da urna. Resultado: o prefeito que ganhou, perdeu. E o prefeito que perdeu, ganhou, por causa da ação do mesário. Agora eu te digo uma coisa: esse mesário foi colocado, né, dentro do processo porque foi fácil de identificar, né? Olha aqui, ó, você votou? Não. Você votou? Não. Eu voto onde? Naquela sessão. Ah, tá, vamos lá ver. Tá, olha aqui, ó. Pô, eu perdi por um voto, cara. Tá aqui, ó, 5 votos, então quer dizer que eu ganhei, tá certo? Então, o mesário alterou o resultado da eleição. Ou seja, não precisa, se você tem uma polarização, um voto decide. O mesário decide com 5 votos, ele tirou. Quer dizer, com um voto, ele colocou 4 votos para empatar e um para ganhar. Com 5 votos, ele mudou o resultado de uma eleição na cidade de Pescaria Brava, lá em Santa Catarina. Bem, isso não quer dizer que só ele fez isso. Pode ser que outros fizeram também, porque diz o ditado que é simples: onde passa um boi, passa uma boiada. Então, vários podiam estar fazendo a mesma coisa. Mas como o voto foi empatado, 1%, né? Quer dizer, um voto de diferença, aí, quer dizer, basta pegar um para Cristo, para boi de piranha, entendeu? E aí a gente muda o resultado das eleições. Tá certo? Bem, então, o que eu entendo? Esse cara fez essa votação antes das 17 horas. Mas pode ser que tenham outros votos que aconteceram
depois das 17 horas, em outras sessões eleitorais. Por quê? Porque a turma vai votando até virar, entendeu? Depois que vira, aí encerra. Não, ganhamos, pode encerrar, entendeu? É o caso que eu digo aqui nas eleições do Aécio em 2016, em 2014, né? E as eleições do Bolsonaro em 2022. Fica aquele negócio de empate técnico, empate técnico, empate técnico. Por quê? Porque aí vai virando um voto até avançar e chegar no lugar. Vamos continuar avançando? Que esse assunto é bom, né? Vamos lá. Vamos continuar avançando. O que vem agora? Bem, nós temos aqui uma comparação com as eleições de 2022, que o Lula ganhou, tá certo? Então, nós já falamos muito sobre isso. E aí, nessa questão dessa colocação dessa senhora aí, da Cila, né, de que você precisa de 1% para mudar a intenção de votos numa eleição nacional, né? E o rapazinho lá com 5 votos, ele mudou o resultado de uma eleição numa cidade de Santa Catarina, né? Pescaria Brava. Então, presta atenção. Em 2022, no segundo turno, foram 118.552.353 votos válidos para presidente, tá certo? O que é 1% de 118.552.353 votos? É 1.185.523 votos. Bem, o que os logs das urnas registraram depois que foram acessados pelos técnicos que fez auditoria para o PL, né, usando, né, como estudo os logs das urnas eletrônicas das eleições de 2022. Eles constataram que houve 4.060.000 votos registrados nos logs das urnas antigas, que aconteceram após as 17 horas. Isso moveu a intenção de voto em 3,42%, entendeu? Ou seja, Lula terminou com 60.345.999 votos. Bolsonaro terminou com 58.206.354 votos. Bem, se você tirar os votos que aconteceram após as 17 horas, você atribuindo esses votos ao candidato Lula, seriam 60.345.999, menos os votos que aconteceram após as 17 horas, dariam 56.285.999 votos. Ou seja, Bolsonaro, que tinha ficado com 58.206.354 votos, estaria eleito. Por quê? Porque o Lula, sem os votos que aconteceram após as 17 horas, ficariam apenas com 56.280, quer dizer, 56.285.999 votos, tá certo? E aí você fala, bem, não tem como você dizer para onde foram esses votos que entraram depois das 17 horas. A gente tem, né, esta suposição que é muito forte de que isso tudo foi feito para colocar o presidente Lula, né, para mudar a intenção de votos. Então, olha só, o Lula mudou de 56 milhões para 58 milhões, se considerar que esses 4.060.000 votos que aconteceram após as eleições foram todos para ele, tá certo? Vamos continuar avançando, mas João, você tem tanta certeza disso que foi para eles? Não. A gente tem um indício forte de acreditar nessa hipótese. Por quê? Porque nós fizemos uma distribuição dos votos que aconteceram após as 17 horas. Então, preste atenção. No Nordeste, aonde o Lula foi muito bem votado, esses votos que aconteceram após as 17 horas, aconteceram 52% deles no Nordeste. O Sudeste foi 24%. O Sul
com 14%, o Centro-Oeste com 6% e o Norte com 4%. Então, aí você já tem uma inclinação de pensar o seguinte: olha, se os votos aconteceram após as 17 horas, nos lugares onde o Lula foi bem mais votado, então isso subentende que esses votos foram para o presidente Lula. E tem uma outra coisa que, que, que dá muita segurança nessa hipótese que nós colocamos. Esses votos que aconteceram após as 17 horas aconteceram apenas nas urnas de modelos antigos, quer dizer, anteriores a 2020. As urnas de 2020, que representava perto de 40% do lote de urnas usadas, não teve votos após as 17 horas. Então, só aconteceram esses votos nas urnas antigas. E quando o PL fez um levantamento, soma os votos das urnas antigas e vê quem ganhou. Aí, na apuração dos votos das urnas antigas, que dá em torno de perto de 60% dos votos, né, totais que foram colocados em 2022, o Lula ganhou do Bolsonaro. Agora, faz a soma só dos votos das urnas de 2020, que não aconteceram votos após as 17 horas. Quem ganhou? Não, aqui o Bolsonaro ganhou. Então, a gente deduz com muita clareza que esses votos todos foram para o presidente Lula. Tá certo? Ou seja, com 3, alguma coisa por cento né, ela moveu esses 4,8, esses 4 milhões e 60 mil, moveu a intenção de voto nas eleições de 2022 em mais de 3%. Não foi de 1%, não. Tá certo? Bem, quando a gente coloca esse gráfico aqui, ó, que dá uma ideia do todo, né, dos 4 milhões e 60 mil votos, 68 mil, na verdade, né? Quase 70 mil, 68 mil votos após as 17 horas, você tem um diagnóstico, uma radiografia de onde a militância pianista está distribuída pelo Brasil, né? Então a gente entende que no Nordeste essa militância pianista corresponde a mais de 50% desse global, né? O Sudeste também tem uma presença grande dessa militância pianista, né? Já no Sul, no Norte e no Centro-Oeste corresponde apenas perto de um quarto, né, dessa militância pianista. Então, o Nordeste é a parte mais envolvente, né? E é por isso que o TSE e a Polícia Rodoviária Federal realizaram diversas blitz atípicas durante todo o dia 30 de outubro, com uma concentração bem maior na região Nordeste. O episódio que foi explorado pelos apoiadores do candidato do PT como se a ação fosse feita a mando do candidato do PL, que na época era o presidente Bolsonaro, por entender que ele era, né, o comandante da Polícia Rodoviária Federal. Mas que não, segundo Silvinei Vasquez, essas blitz ocorreram a mando do TSE. E a tal ação pode ter sido pensada como uma espécie de justificativa para o excesso de votos que surgiriam após as 17 horas e que poderiam ser identificados nos logs das urnas modelos anteriores a 2020, além de diminuírem a presença de eleitores nas sessões, dando mais liberdade de ação para que os mesários votassem, né, no lugar dos eleitores ausentes, ainda na parte da manhã, para ir adiantando o serviço. Porque, como nós mostramos ali, né, naqueles 5 votos que foi identificado daquele mesário que foi condenado, um tinha morrido há 7 anos. Então, nesses cadernos de votação, os mesários já sabem quem morreu. Fala assim, ó, vai na turma que já morreu,
porque ali é voto garantido, tá certo? Então vamos continuar avançando, porque esse assunto é bom e ele é muito interessante, porque a gente está abordando um tema que é de interesse público, não é? Vamos ver o que vai vir depois desse gráfico aí. Olha, aqui, ó, é um teste de integridade de urna eletrônica já das eleições de 2024 para prefeito, viu, gente? Isso continua acontecendo e acontece no Brasil inteiro. Então, preste atenção. Agora, vocês voltam para mim aqui, antes de eu mostrar essa cena. Eu acho, e essa é a parte mais difícil de falar aqui. Eu acho que nós brasileiros adquirimos cérebros de amebas. O que é isso que eu quero dizer? Que nós desaprendemos a pensar, desaprendemos a refletir, desaprendemos a entender a realidade que nos é apresentada. Nós somos muito levados pela autoridade constituída que fala: pau é pau, pedra é pedra. E você tem que ficar quieto e falar: não, ele falou que pau é pau, pedra é pedra, pau é pau, pedra é pedra. Então, preste atenção. O que nós vamos ver aqui, esse teste de integridade da urna eletrônica, é a coisa mais abjeta que eu já ouvi falar. E olha, você vai ficar com raiva de você, porque, pô, João, foi preciso você falar para mim entender isso, né? Não é que eu seja mais esperto que ninguém, é que eu aprofundei. Eu estou nesse trabalho aqui há mais de 4 anos, tá certo? Então, eu estou atento a isso. Você ainda está disperso, porque é a realidade do cotidiano, muita coisa te absorve. É questão de pagamento, supermercado, farmácia, e cuidar das crianças, e papapá, é a namorada, sei lá o quê. Então, é muitas coisas que nós temos que nos preocupar para ficar se envolvendo com umas questões dessas, que é tão complexo, né? Pois bem, então vamos lá. O teste de integridade da urna eletrônica é uma espécie de curso superior de mesário pianista. É ali que eles fazem o exercício, entendeu? Dessa proliferação de votos acima da, da ordem constituída. Né? Como eu diria, eles invadem as urnas com a digital deles, né? E aí dando a votar no lugar de outros eleitores no teste de integridade, porque a urna que é usada no teste de integridade é uma urna oficial, lacrada, com os dados dos eleitores de uma sessão eleitoral específica. Quando eles pegam essa urna e levam para o teste de integridade, o cara que está trabalhando ali na condição de mesário, ele tem que invadir o sistema da urna para colocar a volta ali. Por quê? Porque os eleitores que estão inseridos naquela mídia, naquela urna, não estão ali para votar. Então, é uma invasão em massa. São mais de 700 urnas que eles pegam para fazer esses testes e distribuem esses negócios aí nos TREs estaduais. E aí a turma entra nas urnas e dana botar voto ali a rodo. E outra coisa, eles pagam uma empresa para fazer essa auditoria, para dizer que no final deu tudo certinho. Mesmo assim, ainda tem estados que dá inconformidades. Ó, não bateu o voto, o voto de papel com o voto da urna. Vamos ver o que deu errado. Volta a fita. E a fita estava gravando, não gravou essa parte, deu problema. Então, até nisso, e olha que eles pagam mais de milhões para uma empresa fazer este teste de auditoria, que nada mais é pagar técnicos para invadir a urna e enchê-la de votos e votar no lugar do outro eleitor, assim como fez esse mesário, né, lá de Pescaria Brava. Olha que, que realidade deprimente que nós estamos vivendo, entendeu? E no final, coloca no relatório. As pequenas diferenças que deu não alteraram o resultado, aquela coisa toda e tal. E aí prova que a urna sabe contar votos. Então, é um teatro, uma coisa tão, tão grosseira, e nós achamos isso normal. E pior que é isso. Nós achamos isso normal. Os caras vão lá, invadem a urna, colocam
200 votos numa urna, votando no lugar de outras pessoas com a digital deles. Percebe aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Eu até acelerei, pra você ver como é que é o negócio. Vamos lá. Repara, o dedinho, eles ficam com o dedinho assim, ó. Porque tem que digitar o título do eleitor, depois tem que colocar a digital lá no terminal do mesário para credenciar digital, e aí põe várias vezes, 4 vezes, para poder, né, até chegar na digital do mesário para liberar. É assim que eles fez lá em, em Pescaria Brava. E é assim que se faz no Brasil inteiro, tá certo? Vou colocar rapidinho. Esse é um teste de credibilidade. As pessoas estão ali para invadir a urna e votar no lugar de outros eleitores. E acham que isso é a coisa mais bonita do mundo. E passa como uma coisa séria. Veja aí o que esses procuradores, né, eleitorais, né, esses ministérios públicos estão fazendo vista grossa para isso. É impressionante, né? Assiste aí, vamos ver. Olha lá os dedinhos, olha. Vai olhando. Digital do mesário, digital do mesário, digital do mesário, digital do mesário. Agora ela vai para a urna, vota, vota, pronto. De novo. Digital do mesário, digitou título, digital do mesário, digital do mesário, digital do mesário, digital do mesário. Pronto. Agora vai para a urna e vota. Tá vendo? Agora olha só. Aqui tem um relatório aqui, ó. Resumo dos quantitativos. Essa é a empresa que fez essa, essa, esse teste, né? Ela coloca lá a marca lá, tal de Maciel, sei lá o quê. Resumo dos quantitativos. No primeiro e segundo turno foram submetidos ao teste de integridade o total de 760 urnas. 760 urnas colocadas na mão dessa turminha para eles invadirem o sistema de segurança da urna e votar no lugar de outros eleitores. Se isso não é triste, cara, se isso não é triste, eu não sei o que é. E a gente fica aí perdendo tempo, entendeu? Discutindo o tamanho do bigode do Pablo Marçal, discutindo, né, as falcatruas do Lulinha aí com aquela tal de Roberta, sei lá o quê, né, discutindo fraude do INSS, quando a gente devia focar nisso aí. Porque presta bem atenção, você vê no teste de integridade que eles vão lá, 700 e tantas urnas, 761 urnas. Eles invadiram o sistema de segurança, 760 urnas, encheram de votos no lugar dos eleitores que estavam inseridos naquela urna, que tinham digital, ativas, eles colocaram, votaram no lugar desse pessoal. Isso significa que, se nenhum eleitor comparecer para votar em 2016, agora, ainda assim é possível colocar 100 milhões de votos nas urnas eletrônicas. É difícil? É, lógico. Mas não é impossível. Eles colocam aí nos testes de integridade. E a mesma urna estava pronta para ser usada nas sessões eleitorais. Olha que absurdo. Então, a urna é o Deus dessa turma. Por isso que eles falam, a urna é segura, não pode ser questionada. Entendeu? É como se tivesse que o brasileiro tivesse urna eletrônica, urna eletrônica. Eles querem que a gente faça isso. Por quê? Porque é o Deus deles. Eles não precisam fazer campanha, eles não precisam fazer, né, gastar dinheiro com comício. Às vezes eles fazem uns comícios aí, enche o carro de mesário no Brasil inteiro, vai lá, faz volume, depois a turma volta para os seus lugares. Porque essa é a turma que trabalha. Eles trabalham um dia por ano, quer dizer, um dia por eleição. E faz. Você viu lá, de- derrubaram um prefeito lá com um voto de diferença. Caso do Bolsonaro. Alguém foi apurar esses 4.068.000 votos que aconteceram após as 7 horas? Não foram. Ah, João, como é que você sabe o que aconteceu?
Porque quando você pega os logs das urnas, lá fala nas linhas dos logs como que apareceram os votos. Se os votos foram com a digital do eleitor ou se foram 4 tentativas. Todos que apareceram após as 17 horas com 4 tentativas. E aí? Cadê o Ministério Público para investigar isso? Não tem. Passou a régua. E nós temos aí mais de 1.500, 1.200 pessoas condenadas por questionar esse sistema. Na época do 8 de janeiro, que eles convocaram para as pessoas ir lá. Vocês querem questionar? Vamos levar vocês para Brasília para vocês questionar isso lá. Foram. E aí? Armaram para eles. Prenderam. Bolsonaro está inelegível, está preso. Por quê? Porque duvidou da integridade da urna. Não, não pode. A urna é o Deus. Entendeu? E aí fica esse debate. O que mais que a gente tem por aí? Vamos ver. Essa Roberta é o braço direito do careca do INSS. Ela e o careca do INSS articularam toda essa corrupção que nós vimos da fraude do INSS, roubando, saqueando os aposentados, os pensionistas. Essa bandida é sócia, segundo essas mensagens, do filho do Lula e tem contato direto com o próprio Lula. E ela é gulosa. Ela fala aqui, ó, eu quero 100 milhões esse ano. 100 milhões. É próximo a 129 milhões, né? Essa galera só fala de 100 milhões pra cima, né? E ó, segundo ela é modesta ainda, ó. Sou modesta. Gente, nós estamos falando de um mensalão de novo, de uma lava-jato de novo. Isso é a esquerda, feita para saquear, criada para roubar o dinheiro público, roubar o povo. Anularam a lava-jato, mas tá aqui, ó, uma nova lava-jato, se não piorada, envolvendo de novo governo Lula. Tudo de novo e colocam esse cara no poder de novo. Tá aqui, corrupção de novo do governo Lula. Bem, você vê ele falando, de novo, corrupção de novo. Bem, a corrupção é o que alimenta esse sistema. Entendeu? Então, o esquema é feito para ser assim. O PSDB, quando enfrentou o PT pela primeira vez na eleição, que o Lula concorreu, tinha estourado o mensalão. Vocês lembram? Quem é da minha idade lembra disso? Como é que foi o mensalão? Ou seja, o governo financiava uma base de congressista, pagava mensalidades com eles, desviava dinheiro de publicidade, de banco, de outras coisas, entendeu? Colocava na mão lá, o Zé Disseu comandava esse esquema. Por quê? Porque eles elegeram o Lula, mas é difícil fazer isso no Brasil inteiro. Você viu ali como é que é distribuída a coisa, né? Para você fazer deputados, é mais difícil usando esse sistema do mesário. Então, o Congresso sempre fica de direita, ou sempre fica mais oposição. E, quer dizer, então, eles colocam o presidente, mas não conseguem colocar uma base de parlamentares suficientes para aprovar os projetos. Aí que tem que fazer o quê? Tem que cooptar o congressista. Né? E aí arranja dinheiro, pegar dinheiro, desviar dinheiro da corrupção para ir pagando, corrompendo esses deputados, e aí você consegue aprovar os projetos que é de interesse do governo do PT. Então, o mensalão estourou no primeiro governo do Lula. Foi aquele escândalo. Vai o Lula para o segundo, né, segundo mandato e ganha. Lógico, o esquema, né? Difícil perder com esse esquema. Aí vem o Petrolão, né? Aí a turma do PSDB em cima. Não, Petrolão é corrupção. Agora a gente vai ganhar desse governo. Vai para a eleição, pum! Ele coloca a Dilma lá. Ainda fala. A gente faz o diabo para reeleger a companheira Dilma. E foi o segundo mandato da Dilma. Eleição, 2014. Aécio, corrupção, petrolão, mensalão, e papapá, e papapá, e papapá, papapá. Pum! A Dilma vai e ganha. Assim, com uma margem pequena, de quase 1%. Entendeu? Aí a turma do PSDB fala, pô, vamos para cima que esse discurso de corrupção não cola. Quanto mais a gente fala de corrupção,
mais essa turma vai ganhando. Esse discurso alimenta o sistema. Aí o que acontece? Prenderam o Lula, caçaram o mandato da Dilma para ganhar as eleições. Agora a gente leva isso aí. E olha, esse negócio da pescaria brava, que identificaram a ação do mesário, foi em 2016, já no governo Temer. Porque quando o Temer entrou, ele entrou em 2016 e ficou até 2018. Então, a turma ali do governo Temer estava cercando os mesários pianistas. Falou assim, ó, estamos de olho nessa turma. Nós vamos colocar o Alckmin lá agora, porque o Lula está preso, a Dilma está caçada e nós vamos botar o Ministério Público em cima, né? Então, em 2016, eles já conheciam o esquema. E aí foram a expectativa de agora a gente leva isso aí. Aí foi para a quinta tentativa, entendeu? O que acontece? O eleitor descolou da base do governo Temer, né, que se desgastou muito com o impeachment da Dilma e colou no Bolsonaro. Falou, não, nós vamos de Bolsonaro. E Bolsonaro ganha as eleições. Aí a turma do PSDB falou: putz, aí, 4 anos de luta para derrubar esse sistema. Aí a gente vem, o Bolsonaro toma esse negócio assim, rouba o pirulito da criança. Esse cara para morrer com o Bolsonaro, né? E aí o que eles fizeram? Assim, vamos agora juntar com o Lula e tentar fazer de novo isso aí para tirar a direita, porque nós perdemos espaço para a direita. E aí juntou. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Você tinha antes o PSDB brigando com o PT, falando, ó, corrupção, 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 corrupção. E a turma ganhando, 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 ganhando. E falaram, não conseguimos ganhar nem tirando esse povo do jogo. E aí juntou. Então você tem aquela força do tucanato, que fazia frente ao PT, juntou todo mundo, cara. Juntou a fome com a vontade de comer. E aí o negócio virou corrupção 2.0. Então, quando você vê o Chiquini falando, de novo, corrupção de novo, isso só vai alimentar, porque eles estão agora com 2.0. É a turma do Tucano junto com a turma com o PT, juntando nesse esquema, apostando que vai virar nesse esquema aí do mesário. Você está entendendo? Então, o discurso da direita está 25 anos atrasado. Não é esse o debate. Não é esse o debate. Ah, corrupção, corrupção. Isso alimenta eles. Por que alimenta? Porque isso vai criando um clima de descontentamento, de desilusão, sabe? De falta de interesse. Ah, a política é tudo uma corrupção, tudo uma palhaçada. Eu não vou votar. Ou seja, vai caindo o nível de eleitores que vão comparecer para votar. O que acontece? Aumenta a margem de abstenção. E o que acontece? Facilita a ação do mesário. Olha, vamos precisar de virar menos votos, porque não vem tanta gente votar. Então, quanto mais entra num discurso de corrupção, mais você alimenta esse sistema. Então, é um discurso que já está vencido há mais de 20 anos. O que tem que ser o discurso? Desmascarar esse sistema que a Globo, o SBT, né, a Folha de São Paulo, o Estadão, todo esse staff, né, dessa grande mídia tentou vender para você, olha, a urna é segura, é fake news falar que tem fraude eleitoral. A urna é o sistema mais perfeito do mundo, entendeu? Então, o que nós brasileiros precisamos ter consciência? De revelar para o Brasil e para aqueles que votam no PT, que já votaram no PT, ó, meus amigos, vocês sempre foram enganados. Vocês acham que ganharam. A gente entende que vocês nunca ganharam. É tudo fruto da sua imaginação e da imaginação dos meios de comunicação que faz com que você seja alguém parecido
que tenha um cérebro de ameba, que não pensa, que pode ser manipulado, que pode ser levado para qualquer lado, que vocês são apenas massa de manobra. Bem, esse vídeo é da CCI, e a CCI tem esse propósito, a Comissão Estudante de Inquérito tem a proposta de chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. CCI não é para qualquer um, não. TV Del Rey não é para qualquer um, não. Por isso que a gente não faz tráfico pago, porque o tema aqui é profundo e a gente trabalha com muita propriedade, porque a gente tem muito estudo e muitas pessoas importantes, né, atuando com a gente nesse trabalho de conscientização. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal da TV Del Rey. Ajude a gente a chegar a 100 mil inscritos de forma orgânica, hein? Nós nunca fizemos tráfico pago, né? A turma costuma ripar aí, mas isso faz parte. Mas a gente aqui tem essa consciência de que se nós vamos avançar, vai ser pela força do verbo, não pela força do mole, tá certo? Porque aqui a gente trabalha no giz, a gente é pobre, ok? Fique com Deus e até a próxima.